Oi pessoal, boa tarde. Essa é mais uma aula do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal do Acre, da disciplina de Introdução à Antropologia, na modalidade de Ensino Remoto Emergencial de 2020. Meu nome é Ana Letícia. Hoje a gente vai trabalhar com uma autora muito especial, que é a Lélia Gonzalez. Foi filósofa, historiadora, antropóloga, militante dos direitos da mulher, dos direitos negros. E a gente vai trabalhar com um artigo dela, que é o Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira. Isso faz parte da unidade 2 do nosso curso, da nossa disciplina de Cultura, Diversidade e Desigualdade. Bom, para o percurso da nossa aula de hoje, a gente vai apresentar um pouco a Lélia Gonzalez e a sua obra, falar um pouco sobre um dos conceitos importantes dela, que é o de americanidade. E aí a gente vai entrar no texto mesmo, Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, que é um texto que está disponível online. Então vocês podem procurar, quem estiver assistindo a aula sem ser exatamente da disciplina. A gente vai apresentar um pouco esse artigo. Vamos fazer um parênteses para uma breve apresentação do conceito de outridade do Frantz Fanon, que é um conceito importante para esse artigo da Lélia. E vamos falar sobre essas 3 figuras de mulheres negras que ela discute no artigo: as mulatas empregadas, as mucamas e a mãe preta. Bom, a Lélia de Almeida Gonzalez, esse é o nome completo dela, né? O Gonzalez veio do marido dela. Ela nasceu em Belo Horizonte. A mãe dela tinha ascendência indígena e trabalhava como empregada doméstica, e o pai trabalhava como ferroviário, era um homem negro. E eles tinham uma infância humilde em Belo Horizonte, e a família se muda para o Rio de Janeiro quando ela ainda é criança. E o irmão dela, o Jaime, vai jogar no Flamengo. Mas aí, bom, acontece uma situação familiar trágica, fica uma situação um pouco precária. A Lélia vai trabalhar como babá, mas ela recusa para si essa perpetuidade desses empregos em casa de família, né, como se dizia, e luta para continuar estudando, para se formar. Ela consegue estudar no Colégio Dom Pedro II, que é um colégio muito tradicional no Rio de Janeiro, e aí ela tem uma educação de excelência que permite que ela entre na faculdade e se forme em História e Filosofia. E ela trabalha por um certo tempo como professora de escolas públicas e particulares. Depois ela volta a estudar, faz mestrado em Comunicação Social e um doutorado em Antropologia, e ela se torna professora universitária, dando aula na PUC do Rio de Janeiro. Mas ela sempre teve uma intersecção muito grande entre o seu trabalho mais acadêmico e intelectual e o seu trabalho como militante. Então ela se envolveu em um sem número de atividades como militante, nas origens do movimento negro unificado, no coletivo Nzinga de mulheres negras, trabalhando muito com a cultura negra, trabalhando no Parque Lage sobre cultura negra, sobre arte negra, e também com direitos humanos, direitos das mulheres. Tanto é que entre 86 e 89 ela participa do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, e ela teve nas origens do Partido dos Trabalhadores, quando teve o processo de redemocratização no Brasil, e ela concorre a deputada federal pelo PT em 82 e depois passa para o PDT em 86. Em ambas as eleições ela não se elege, mas fica com suplência, e ela continua no engajamento político muito forte até o começo dos anos 90, quando ela começa a ter complicações de saúde e ela vem a falecer em 1994. Aqui vocês podem ver uma foto dela justamente discursando em um ato público do Movimento Negro Unificado na Cinelândia. Então ela sempre foi uma pessoa que teve essas duas frentes muito articuladas. Tanto em seu trabalho intelectual quanto em seu trabalho mais político, essa formação em História, em Filosofia e em Antropologia dela também se aproximou muito da psicanálise. Então ela dialoga bastante com conceitos do Lacan. Nesse artigo que a gente vai trabalhar, ela vai fazer isso. E com a obra do Frantz Fanon, martiniquense, que é um autor muito importante para pensar o racismo em contextos coloniais. Ele é um autor que tem sido crescentemente lido no Brasil, e a Lélia discutia com ele na década de 80 e ele está se tornando mais uma vez lido, discutido e debatido. A Lélia Gonzalez tinha uma concepção de feminismo que, naquele momento, ia ao encontro do feminismo que era majoritário, praticado no Brasil, que pensava muito a emancipação feminina em termos de classe, por um lado, mas, sobretudo,
pensando nas privações de direitos civis, políticos e sociais de mulheres brancas. Então, a Lélia Gonzalez chamava a atenção de que era preciso uma inflexão para pensar feminismo a partir de um viés racial, né? Pensando que a América Latina tem uma concepção, uma composição pluriétnica, assim, existem muitas raças, muitas etnias aqui convivendo, que dão feições específicas para as hierarquias e desigualdades entre homens e mulheres, e existem muitas culturas diferentes. Então é preciso pensar um feminismo a partir daqui, a partir desse contexto afro-latino-americano, que levasse em consideração questões de gênero, raça e classe. Assim como ela lutava para enegrecer o feminismo, ela também lutava dentro do movimento negro para chamar a atenção para questões específicas das mulheres. E aí, nesse sentido, muito do que se discute hoje sobre interseccionalidade, sobre feminismo interseccional, já está presente na obra da Lélia Gonzalez, ainda que não com essa nomenclatura, mas a partir de outras nomenclaturas igualmente interessantes, como o conceito que ela cunha de amefricanidade, ou seja, de que não é possível pensar o continente americano sem pensar na enorme influência que foi causada pela diáspora africana, pela vinda de pessoas africanas em situação de escravidão para as Américas e o impacto enorme que teve na composição das culturas daqui. Então a gente sempre tem que falar em amefricanidade quando está pensando na composição do continente latino-americano em suas situações étnicas e culturais. Essas discussões da Lélia, inclusive essas terminologias que ela vai propondo nos seus artigos, nos seus escritos, elas são muito interessantes porque elas situam a produção de saberes como uma produção local, como uma reflexão local que é capaz de desvendar processos que vêm sendo sistematicamente ocultados. Então, essas palavras misturadas, essas palavras com grafias subversivas, elas são interessantes para deslocar as posições de sujeitos e objetos do conhecimento. O trabalho que a Lélia faz com a linguagem, ele é muito importante. Então, quando vocês estiverem acompanhando os escritos dela, vocês têm que prestar atenção nisso. Porque é sempre muito intencional e para provocar efeitos de deslocamento, de estranhamento e de questionamento de quem pode enunciar e produzir discursos legítimos de saber, de conhecimento. E esse trabalho dela influenciou muitas gerações de intelectuais negras no Brasil, não só intelectuais negras, mas foi uma formação importante para intelectuais negras dentro e fora do Brasil, incluindo a Sueli Carneiro, que é alguém também que vale a pena conferir, que está viva, produzindo bastante, que tem muita coisa na internet, no YouTube, que a Sueli está contando. E a própria Angela Davis, que está também sendo progressivamente mais lida e traduzida aqui no Brasil, que é uma intelectual negra importante do abolicionismo penal, e que inclusive uma vez comentou em passagem pelo Brasil que aprendeu muita coisa com a Lélia Gonzalez. Então, que quem está interessado no pensamento feminista negro pode começar pela Lélia. Mas é curioso que, apesar dessa importância toda do trabalho da Lélia Gonzalez, ela foi muito pouco ensinada nos cursos de ciências sociais, nos cursos de filosofia brasileiros, exceto nos cursos que já eram voltados para essa questão do feminismo negro. Então, resgatar o trabalho da Lélia Gonzalez, as suas reflexões sobre sexismo, sobre racismo, sobre composição da cultura nacional, é importante para outros cursos. Eu acho que é muito importante que a gente possa legitimamente estar lendo, discutindo Lélia Gonzalez num curso de introdução à antropologia, né? Especialmente porque ela faz essa costura interdisciplinar e entre diferentes fontes de conhecimento, e uma das fontes que ela bebe, que ela se inspira e que traz conceitos para ela pensar é justamente o candomblé e as religiões de matriz africana. Então, se a antropologia tem a ver com o encontro de diferentes posições e sistemas de conhecimento, essa epistemologia múltipla acessada pela Lélia Gonzalez, ela é importante para a formação de um antropólogo, de uma antropóloga. Bom, e quando ela vai se focar especificamente na discussão sobre as mulheres negras, ela recusa alguns dos diagnósticos que eram feitos na época, que estavam pensando sempre a mulher negra a partir da chave da pobreza, da privação, que eram os modelos oferecidos pelas ciências sociais. Ela diz, bom, isso é verdade, isso é fato, mas isso não é o bastante para entender os processos sociais, culturais pelos quais as mulheres passam. Não é o suficiente para entender a articulação entre racismo e sexismo,
como formas de violência contra as mulheres negras. Então é preciso pensar isso na cultura. E aí, como eu falei, né, a escrita da Lélia, ela varia muito entre um registro formal, acadêmico, com o uso de um português normativo, com o uso de conceitos bem estabelecidos, citações a autores, debates acadêmicos, e alterna isso com ironias, com provocações, com registros informais, pequenas narrativas, auto-reflexões, memórias pessoais e interpelações diretas ao leitor. Ela tem sempre um você, um tu, no texto dela, para que a pessoa que está lendo se comprometa com aquilo que ela está lendo, né? Seja colocada em relação direta com aquilo que está sendo discutido. E não ache possível manter uma separação entre sujeito e objeto, que é uma posição, uma relação, né, uma forma de relação que permite esses processos discriminatórios que ela está examinando e desconstruindo. Então, existe todo um processo na linguagem dela que questiona os processos de legitimação e deslegitimação de saberes, né? É preciso usar um português correto, padrão, para apontar esses processos sócio-históricos de racismo, mas não são justamente esses processos sócio-históricos de racismo que segregam certa parte da população e consideram que a sua linguagem não é a mais adequada, e assim não excluem certas vozes. É um pouco por aí que ela vai o tempo todo transformando a sua linguagem enquanto ela está escrevendo. Isso também porque ela tem um domínio, né? Ela tem uma possibilidade de transitar e de fazer traduções e mediações entre esses diferentes registros. E nesse sentido, ela faz observações que são muito importantes sobre qual é o português que se fala no Brasil e a influência das línguas de origem africana nesse português. E ela chama o nosso português de pretuguês. Falando sobre ritmos, sobre tonais, assim, quais são as marcações tônicas, as sílabas mais fortes, acentos, sotaques dos sons. E aí ela vai fazer um exemplo que é muito fácil da gente conseguir entender, que ela diz como existem línguas de origem africana que não existia o fonema L, e só existe. Então eles haviam uma substituição, que é um processo natural de quando há uma migração de uma língua para outra, e há uma substituição desse L que não existia pelo R. E isso faz com que muitas pessoas, especialmente pessoas que têm um contato mais forte com esses contextos povoados por pessoas de origem africana, se fale palavras como Flamengo, né? Vou torcer pro Flamengo hoje. Flamengo faz parte da biografia da Lélia, né? Então ela usa essa palavra, Flamengo, que originalmente é Flamengo, para mostrar que isso é uma marca africana no nosso sotaque. Isso não é uma ignorância, isso não é simplesmente falta de escolarização, mas que esse R do Flamengo acaba sendo um modo de estigmatização daqueles que falam desse jeito. Bom, a Lélia não publicou muitos livros, ela publicou muita coisa em forma de artigos, de apresentações, de comunicações. Esse livro, Lugar de Negro, é um livro que ela escreve com o sociólogo Carlos Rasenbach. É um livro importante, discutindo justamente os processos de racismo no Brasil. E ela tem um livro sobre festas populares também, que é esse livro com essa capa maravilhosa, que são os 2 livros dos anos 80. Bom, uma das coisas importantes da atuação intelectual e política da Lélia é como ela vai se contrapondo a certas interpretações do pensamento social brasileiro que são tidas como canônicas, que são tidas um pouco como certas e intocáveis, como verdades absolutas, autores muito respeitados, como Gilberto Freire, que escreve Casa Grande Senzala, né, na década de 30, e mais recente, né, mais contemporâneo, a própria Lélia, que é o Caio Prado Júnior, que ela vai citar nesse artigo que a gente vai discutir hoje, que são autores que, de um jeito ou de outro, contribuíram para a construção de um mito da democracia racial no Brasil. Bom, a Lélia Gonzalez vai se propor a desconstruir esse mito da democracia racial
E ela vai demonstrar, dessas fronteiras entre as ciências sociais e a psicanálise, como o racismo no Brasil é parte da sintomática da neurose cultural brasileira. Essa é a expressão que ela usa. Como eu falei, né, a Lélia escreveu muito em diferentes mídias, em diferentes meios de comunicação e de circulação. Ela também assinou por muitos anos essa coluna negra no jornal Mulherio, da Fundação Carlos Chagas. E nessa coluna, ela trabalhou com os temas que também estão nos artigos acadêmicos delas, né, sobre as mulheres negras no mercado de trabalho e a desvalorização do trabalho dessas mulheres, sobre como a população negra e as mulheres negras, em particular, são apagadas ao se contar a história desse país. Todos esses pequenos processos de desvalorização dos corpos, da aparência, da estética negra, e a exclusão das trabalhadoras negras dos empregos visíveis. Vocês vão ver que todos esses temas estão no artigo que a gente vai trabalhar. Aqui é uma foto de uma coluna de 1982 dela, justamente falando sobre beleza e trazendo a saudação que se faz a Deus Oxum, né, a Orixá Oxum. Então, trazendo também, né, o candomblé para reflexão. Bom, Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira foi publicado na revista Ciências Sociais hoje, mas ela foi primeiro uma comunicação oral numa reunião do grupo de trabalho Temas e Problemas da População Negra no Brasil, no encontro da ANPOX, em 1980. Então eu chamo a atenção para vocês para isso, para vocês irem acompanhando como muitos dos nossos artigos, eles vêm desses encontros, desses congressos, simpósios, seminários, que são lugares, espaços de produção e circulação de conhecimento científico. Então a Lélia estava ocupando esses espaços, estava pautando esses espaços, junto com alguns pares delas, criando, nesses encontros da ANPOX, grupos de trabalho com temáticas específicas referentes à população negra no Brasil que fossem ocupadas por negros intelectuais, né? Porque se a população negra foi objeto de reflexão das ciências sociais, da antropologia, desde o começo, que houvesse cientistas sociais negros debatendo suas próprias questões, isso foi crescendo ao longo do tempo, isso não foi uma coisa dada. Então, é interessante pensar o lugar em que a Lélia estava ocupando para escrever essa comunicação que deu origem a esse artigo. E ela começa pondo o dedo na ferida, justamente contando na festa de lançamento de um livro sobre a população negra que tinha sido escrito por autores brancos e que convidaram os negros a participar desse lançamento, mas houve uma série de situações nessa festa que reproduziu as estruturas racistas, como, por exemplo, na mesa de debate, na mesa de lançamento, tentaram chamar os negros para participar, mas como não cabia todo mundo, colocaram eles mais para trás. Ela conta isso, né, no começo do artigo. E aí, em meio aos discursos e aos aplausos e toda aquela coisa meio palaciana que às vezes tem nos congressos acadêmicos, com muitos tapinhas nas costas e elogios, uma mulher negra pediu a palavra e começou a indicar todos os problemas de reprodução do racismo que estavam ali acontecendo. Deu maior confusão, segundo a Lélia conta, virou briga, e os culpados por tudo isso não foram os organizadores que não pensaram direito e reproduziram racismo, foram os negros que estavam justamente indicando qual era o problema. Que é uma coisa recorrente até hoje, né? Tem uma situação de racismo, mas quem é culpado acabam sendo os próprios negros. Bom, quando a Lélia conta isso, ela justamente está usando essa situação, essa narrativa, para ilustrar um dos argumentos importantes da obra do Frantz Fanon, que é a identificação do dominado com o dominador, né? Ela usa uma expressão que eu não vou reproduzir, mas que atribui essa culpa aos negros e autoculpabiliza os negros. Ela fala, bom, essa autoculpabilização e essa culpabilização acontecem por causa dessa identificação do dominado com o dominador. E aí ela fala assim, bom, essa identificação ela se sustenta pela negação de que existe racismo, que é parte do mito da democracia racial. E como é que esse mito da democracia racial foi aceito, afinal de contas? O que é democracia racial, enquanto uma espécie de ideologia que está por aí, oculta? E qual que é o papel da mulher negra nisso tudo? Essa é a grande questão do artigo dela. E aí ela vai se colocar como uma mulher negra para interpretar essa situação e esse duplo fenômeno do racismo e do sexismo.
e ela vai pegar 3 noções: a mulata, a doméstica e a mãe preta. E ela faz questão de sublinhar que esse lugar analítico dela vem de um trabalho intelectual que ela faz, mas também vem da sua participação no movimento negro unificado e pela sua experiência vivida enquanto membro do Grêmio Recreativo de Arte Negra e Escola de Samba Quilombo, que foi uma escola de samba que foi criada na década de 1970, que reuniu alguns sambistas e pessoas proeminentes do movimento cultural negro que estavam um pouco desapontados com os rumos que estavam indo as escolas de samba no Rio de Janeiro, e criaram uma agremiação para recuperar o que eles chamavam de as raízes do samba, né? Eles construíram uma escola de samba, mas que nunca competiu com outras escolas. Vocês podem procurar também sobre a escola de samba do Quilombo, que tem uma história bem interessante, mas que não vai dar tempo de contar aqui. Bom, fazendo um parênteses, existem muitos livros publicados pelo Frantz Fanon também. Essa é uma discussão que está, por exemplo, nesse livro Pele Negra, Máscaras Brancas, que vai falar sobre o racismo colonial como um processo de negação. O colonizador nega seu próprio projeto de colonização e atribui ao colonizado. Então, toda a violência colonial, toda a discriminação, toda a agressividade que o colonizador pratica, ele mesmo projeta sobre o colonizado. Aí o colonizado que se torna o perigoso, o destrutivo, o odioso. E essa negação vai legitimar a exclusão racial, que aí o sujeito negro, nesse caso, é o perigoso, é o odioso, e o sujeito branco é a vítima. A gente pode ver isso até hoje nessas construções narrativas que a mídia faz, que a imprensa faz, do bandido, do marginal, do traficante, ainda que não se diga mais explicitamente que se tratam de sujeitos negros, as imagens que são veiculadas são sempre de corpos e sujeitos negros. Então, toda a violência, toda a exclusão que se faz contra eles é ocultada, é negada e é atribuída essa violência a eles mesmos. Isso cria uma cisão, ou seja, uma divisão na psique, ou seja, na subjetividade, na intelectualidade, na razão, nas emoções, a partir da criação de um eu e de um outro. E esse outro não como alguém com o qual é possível se relacionar, como seria o caso de uma relação de alteridade ética, mas um outro como um inimigo, com um antagonista, com alguém que quer me destruir e que eu quero destruir. No interior desses sujeitos, o que é bom, o que é justo, o que é verdadeiro pertence ao eu, e tudo que é ruim é o outro. Então, todas aquelas coisas que eu não quero assumir, que são coisas negativas a respeito de mim mesmo, em vez de dizer, bom, eu também sou violento, eu também sou agressivo, eu falo, não, é o outro que é. Essa relação eu e outro cindida não acontece só em termos raciais. Vocês podem imaginar com algumas polarizações que a gente está vivendo no Brasil hoje, mas ela acontece nesses contextos coloniais a partir de uma chave racial. E esse outro, que é construído como o vilão, o destrutivo, o agressor, o inferior, o irracional, o antissocial, ela é projetada para esses a quem se atribui essa outridade, que eles só têm à disposição essas imagens negativas. Então, eles também têm uma cisão que eles vivem, porque eles são forçados, mas são impossibilitados ao mesmo tempo de se identificar com essa negritude negativa que é construída, e numa sociedade que se pensa inconscientemente como branca, eles ficam sem lugar. Então, para os sujeitos negros, essa outridade, essa produção negativa da negritude que é projetada pelos sujeitos brancos, ela é vivida sempre como trauma, como uma introjeção, uma internalização do ódio, do desprezo e uma forma também de exclusão socioeconômica. Os processos econômicos e os processos subjetivos caminham em conjunto. Isso é descrito pelo Fanon. Esse argumento é retomado, por exemplo, no Memórias da Plantação da Grada Quilomba e em muitos outros textos de autores e autoras negros. Voltando para o texto da Lélia, ela fala de vários processos que vão acontecendo ao mesmo tempo. Então, de uma naturalização da desigualdade e inferiorização dos negros, que vai classificando os negros como irresponsáveis, incapazes intelectuais, como crianças, que tendem à marginalidade, que tendem à criminalidade, que as mulheres negras só são boas para os serviços domésticos. E aí, para se ocultar e para acontecer esse processo de negação que ela estava falando,
Se dão alguns exemplos de exceção em que existem negros que são domesticados, essa é a expressão que a Lélia usa, falando, por exemplo, daquele que conseguiu estudar, que virou doutor, que se formou na faculdade, ou seja, que conseguiu uma ascensão social limitada, e isso é usado como argumento para dizer, tá vendo, o Brasil não é um país racista. Mas o Brasil é fundado por uma série de ideologias de branqueamento. Então ela faz uma referência a Oliveira Viana, tem um N a mais aqui, me desculpem, que foi um ideólogo do discurso científico racista no Brasil, de que era preciso melhorar a raça por meio do branqueamento. O exemplo que eu trago aqui, que é um exemplo que vocês talvez já conheçam, é um quadro do Modesto Brocos e Gomes, chamado A Redenção de Cã, que mostra justamente como seria esse processo do branqueamento. Né? Uma avó negra, com roupas mais humildes e descalça num terreno de chão batido, com a sua filha morena, ou seja, já levemente branqueada, que está sentada, que está com roupas que denotam uma classe social um pouco mais elevada, e calçado num piso, está sentado o homem branco. E ele olha com orgulho para o seu filho no colo da sua esposa, que já nasceu branco, ou seja, que conseguiu redimir a raça. Essa era a ideologia da virada do século XIX de branqueamento, que, de maneiras diferentes, ainda perdura pelo nosso país. E aí, a Lélia Gonzalez, ao falar desses processos, ela vai trazer dois conceitos importantes para pensar de como é que se produz essa consciência do racismo por meio de uma série de mecanismos de desconhecer que o racismo existe, desconhecer como ele funciona, de encobrir, né, o famoso passar pano, dizer, não foi racismo, foi isso, foi aquilo, de alienar-se, ou seja, de não tomar conhecimento, de se afastar da discussão, de esquecer os processos de racismo que sistematicamente continuam acontecendo, e mesmo da produção de saberes que vão se contrapor à realização de que existe racismo no Brasil. Mas, em contrapartida a essa consciência que quer ocultar o racismo, existe a memória, que é o lugar onde ficam essas histórias que não são escritas, as histórias não oficiais, e que vão surgindo e rompendo de tempos em tempos. Então a consciência vai excluindo, a memória vai incluindo. Essa é a relação dialética que a Lélia Gonzalez está descrevendo no texto. E aí ela vai pegar essas figuras de mulheres negras para discutir. Então ela começa com uma descrição assim, de carnaval, da mulata desfilando no carro alegórico, na avenida, na escola de samba. Vai mostrar como o carnaval, de certa forma, também é a encenação do mito da democracia racial, porque é o momento em que pessoas negras, homens e mulheres, são elevados, são valorizados, e, sobretudo, essas mulheres são vistas como rainhas, como deusas, como mulheres desejáveis, como sinais de beleza. Né? Aqui está o símbolo da globeleza, que é das vinhetas do Carnaval da Rede Globo, que vocês lembram bem, tinham sempre mulheres negras nuas, pintadas decorativamente, dançando, e que era uma imagem da exportação do Carnaval no Brasil. E a Lélia vai dizer, bom, essas mulheres que nesse momento são celebradas, que são vistas como belas e desejáveis, cujos corpos são escrutinados pelas lentes das câmeras, né, vão dando close nos seus seios, nas suas bundas e nessas partes que são especialmente sexualizadas dos seus corpos. Tem um outro lado desse endeusamento carnavalesco, é que a mesma mulher que está no alto do carro alegórico sendo admirada, no dia seguinte volta para o seu cotidiano em que ela é trabalhadora doméstica, em que ela tem um emprego mal remunerado, mal qualificado. Então, esse mito da democracia racial para as mulheres negras é o mito da Cinderela do asfalto, que se torna, saindo da avenida, a empregada doméstica. E que essa mulher que foi muito desejada no momento e que vai para a subalternidade no momento seguinte, ela sofre todo tipo de violência simbólica e de agressividade, de desprezo, justamente porque o fato dela ter ascendido durante o carnaval incomoda muito. E ela vai lembrar, então, a Lélia, que as nomeações mulata e doméstica, elas são atribuídas às mesmas pessoas, ao mesmo sujeito, dependendo da ocasião de quando elas são vistas. E ela vai dizer que a raiz desse aparente paradoxo, né, dessa tensão entre a figura da mulata do carnaval e da doméstica, ela tem origem na própria ideia da mucama, né,
que eram essas mulheres no período da escravidão, que não estavam nas plantações necessariamente, não estavam no serviço mais da economia do campo, mas eram trazidas para trabalhar dentro de casa e realizavam um serviço pesado doméstico, de limpeza, de lavagem de roupa, de cozinha, mas também faziam companhia às pessoas da família, né, da casa grande, cuidavam das crianças, desde a amamentação, a ensinar a falar, ensinar a andar, vigiar, limpar, dar banho, botar para dormir, oferecer todo o trabalho de cuidado, de afeição para essas crianças, e que também estavam sexualmente disponíveis para os patrões, e seus filhos, seus parentes, enfim, para os homens. Então tinham trabalhos forçados que essas mulheres eram submetidas de natureza doméstica para as patroas mulheres, de natureza sexual para os patrões homens e maternal para as crianças. E isso foi muito naturalizado, inclusive nas análises, né, de que os patrões tinham acesso sexual a essas mulheres. Isso raramente foi analisado do ponto de vista dessas mulheres, que eram brutalmente violentadas com frequência, obrigadas a trabalho sexual, obrigadas a gravidezes e a toda uma série de coisas, mas que nunca eram vistas por esses patrões e depois, no final da escravidão oficial, pelos seus parceiros que não eram negros, como mulheres dignas do casamento, dignas do amor. Sempre uma relação sexual que era baseada na negação delas enquanto sujeitos, enquanto possíveis alvos de afeição, de um desejo mais romântico, porque o casamento e o amor com essas mulheres era considerado objeto. Então, vocês veem uma discussão contemporânea que algumas outras mulheres do feminismo negro fazem sobre a solidão da mulher negra, passa um pouco por essa discussão, que é o fato de que se hierarquiza as mulheres, e as mulheres negras, desde a época das mucamas, eram consideradas disponíveis sexualmente, mas não eram objeto de desejo afetivo. O que é lógico tem a ver com uma série de repressões emocionais, de repressões afetivas que o racismo provoca. Então, a mucama deve ser recalcada e oculta, mas a presença dela não some totalmente. Essa presença continua perturbadora, ainda que o desejo, o afeto, o amor, o tesão sejam inconfessáveis, essa presença está lá e ela encontra um momento de expressão justamente no carnaval com a figura dessas mulatas. Aquilo que é reprimido sistematicamente no cotidiano é extravasado no carnaval justamente por ser um período de subversão. E aí, para botar o dedo na ferida, a Lélia faz uma citação da formação do Brasil contemporâneo, o livro do Caio Prado Júnior, que está analisando os processos de escravidão, e o Caio Prado Júnior escreve o seguinte parágrafo. Realmente, a escravidão, nas duas funções que exercerá na sociedade colonial, fator trabalho e fator sexual, não determinará senão relações elementares muito simples. A outra função do escravo, ou antes da mulher escrava, instrumento de satisfação das necessidades sexuais de seus senhores e dominadores, não tem um efeito menos elementar. Não ultrapassara também o nível primário e puramente animal do contato sexual, não se aproximando senão muito remotamente da esfera propriamente humana do amor, em que o ato sexual se envolve de todo um complexo de emoções e sentimentos tão amplos que chegam até a fazer passar para o segundo plano aquele ato que afinal lhe deu origem. Esse é um parágrafo que é muito revoltante de ser lido, que isso tenha sido escrito, que isso tenha sido defendido como um trabalho de ciências sociais, mas Caio Prado Júnior, um desses gigantes do pensamento social brasileiro, parecia um pouco imune a certas críticas, mas a Lélia vai lá e faz as críticas dizendo, olha, tá vendo como isso aqui é um sintoma da neurose cultural brasileira, né? O intelectual não percebeu ele mesmo quanto ele está reproduzindo essa neurose e esse racismo, porque é tão difícil falar sobre as coisas que aconteciam na escravidão que ele usa esse tipo de terminologia, reduz, né, a ideia de tesão a necessidades sexuais, ao nível animal, reduz a trepar, né, ela usa essa expressão, ao ato sexual como modo de ocultamento do que estava acontecendo. E fala sempre do ponto de vista
desses sujeitos brancos, homens da Casa Grande, e os seus regimes de justificação, a maneira como eles entendiam para eles mesmos o que eles estavam fazendo, negando a essas pessoas com as quais eles tinham contato sexual, né, com as quais eles trepavam, dos quais eles tinham tesão, o estatuto de sujeito. Tratavam eles como objetos, né, instrumento da satisfação das necessidades sexuais, as palavras que o Caio Prado Júnior escreve. E a Lélia Gonzalez vai apontar o quão isso continua reproduzindo o racismo e o mito da democracia racial no Brasil e continua a tratar pessoas negras, especialmente as mulheres nesse caso, como objetos. E ela vai fazer algumas ressalvas, né, de que ela dá esse exemplo das mulheres negras de classe média que ainda assim chegam nos condomínios e são indicadas pelos porteiros para pegar o elevador de serviço. E outras situações cotidianas que demonstram que mesmo com a ascensão socioeconômica a discriminação continua, mas os efeitos são obviamente mais trágicos para as mulheres negras da periferia, as mulheres mais pobres, porque elas têm que lidar com seus próprios filhos e famílias, sobrevivendo prestando serviços, trabalhando em casas de família dos outros, com muita pouca expectativa de contar com o auxílio dos homens negros da sua família, seus cônjuges, seus irmãos, porque estes estão muitas vezes sofrendo perseguição policial sistemática e por mais que se queiram estar na categoria de trabalhadores, que queiram buscar formas consideradas legítimas de subsistência, de construção de modos de vida, invariavelmente vão passar por discriminações, preconceitos e perseguições que vão tornar cada vez mais difíceis essa sua inserção no mercado de trabalho e possibilidade de contribuição efetiva com as suas famílias. E no caso das mulheres, essa segregação racial dos espaços se dá por uma série de requerimentos e sinais que são dados nos empregos. Então, esses anúncios de emprego que pedem boa aparência, por exemplo, estão marcando que eles não vão aceitar uma mulher de cabelos crespos, de nariz mais largo ou de todos os sinais físicos, corporais de negritude. Então, esses dispositivos racistas acabam relegando as mulheres negras a trabalhos invisibilizados, onde elas não vão aparecer e onde a ideia de boa aparência não vai estar como uma exigência para assumir aquele trabalho. E a Lélia Gonzalez fala também de uma outra questão bastante socioeconômica, mas também cultural, que oprime as mulheres negras, que é o quanto que nesses trabalhos em casas de família, em empregos subalternizados com maior vulnerabilidade, elas são vistas como iniciadoras sexuais dos jovens patrões brancos, né, do chefe, do filho do chefe, dos amigos do filho do chefe, em que elas muitas vezes são coagidas a assumir esse papel. Em outros casos, enfim, pode acontecer também de maneira voluntária, mas nunca a ponto de isso ser legitimado como uma relação, como um namoro, como um possível casamento. Então, esses jovens patrões acabam depois buscando mulheres brancas, né, a donzela virginal com quem se casar, e aí existe uma série de fetichizações dessas experiências pretéritas com as mulheres negras que poderiam acender a potência sexual masculina, que estaria comprometida pela falta de desejo pelas suas jovens noivas brancas virginais. Então tem todo um mito, né, um fabulário sobre isso, de como eles evocariam esses corpos dessas mulheres com os quais eles se iniciaram sexualmente para conseguir dar conta do recado. Ou seja, mais uma vez, colocando as mulheres negras como objeto, como feitiço, mas não como sujeitos legítimos de uma troca romântica, sexual, afetiva. E aí ela fala de alguns casos, justamente, em que as mulheres negras, elas são objetificadas e animalizadas como aquelas que defendem seus homens e tal, mas que em alguns casos isso se torna deslocado. E aí ela traz dois casos. Um dos casos que ela traz para contar é o caso da Marli, que foi chamada de Marli Coragem na sua época. Essa é a nota do texto da Lélia Gonzalez. Em 1980, em Belfort Roxo, uma mulher negra de uns 27 anos, Marli Pereira da Silva, em plena ditadura militar, resolvera enfrentar os grupos de extermínio para afirmar que seu irmão, Paulo Pereira da Silva, de 19 anos, fora assassinado por policiais militares infiltrados nesses grupos.
Sem temer as ameaças de morte, Marli esteve em delegacias e batalhões tentando reconhecer os assassinos de seu irmão. Uma fotografia dela nos jornais da época destaca a mulher pobre e negra olhando firme para uma multidão de policiais perfilados no pátio do batalhão da Polícia Militar em Nova Iguaçu, numa tentativa de reconhecer os assassinos. Ou seja, aqui ela estava procurando os assassinos do irmão e não do marido, então houve um estremecimento dessas imagens de controle, para usar uma expressão da Patrícia Hill Collins, que colocava a mulher negra como a barraqueira defendendo seu homem, porque no caso ela estava não atrás do marido, mas do irmão. E, bom, a história da Marli é bastante trágica, porque apesar dela ter tido muita repercussão nessa luta contra os grupos de extermínio dos policiais no período da ditadura, ela teve também outros membros da família perseguidos e assassinados, com muito pouco sucesso nessa luta dela. Enfim, é uma das heroínas contra as opressões da ditadura militar que a memória a gente precisa honrar e preservar. A memória dos atos da Marli. Bom, a última figura que a Lélia analisa nesse artigo é a da Mãe Preta. E aí ela recorre ao Gilberto Freire, que faz elogios a essa figura de mulher negra, como a ama negra, como uma figura boa. E a Lélia vai dizer, não, peraí, né? Nem a Mãe Preta era o exemplo de amor e dedicação totais que esses brancos senhores fantasiavam, nem ela é a mulher que dedica amor aos brancos como uma espécie de traição da raça, como algumas acusações apontaram. A Lélia vai aqui chamar a fundo a psicanálise e a discussão lacaniana para dizer que a Mãe Preta é a mãe ponto final. Porque a mãe preta é aquela que exerce a função materna, que a esposa branca não exerce. A esposa branca, ela não vai cuidar da criança, não vai amamentar, não vai dar banho, não vai pôr para dormir, não vai preparar o alimento. Quem vai fazer isso é a ama, né? É a mãe preta. Isso faz com que as crianças brancas tenham como uma função materna primária, esse outro significativo original, essas mulheres negras que as criaram e que vão fazer com que essas crianças também internalizem valores, a língua materna, desejos, afeições. É daí que surge o português. E como a mãe, de fato, é ela que vai exercer a função psicanalítica de dar o nome do pai. Então, pensando o pai como a figura que promove a ausência, que é uma figura de ausência que promove a castração na formação da psique humana, da capacidade de simbolização, quem vai fazer esse papel para as crianças é essa mãe preta que está criando, não é a mãe branca. Então, a figura paterna ela também acaba sendo deslocada, que não é mais o senhor da fazenda, mas são esses outros homens. E aí ela vai mostrar como o Zumbi dos Palmares, de certa forma, como herói cultural, ela fala do Macunaíma também, eles acabam deslocando esse homem branco da função paterna. E o negro acaba assumindo na cultura brasileira a figura do nome do pai. Isso vai criando a neurose cultural brasileira que se manifesta com racismo, porque isso é inadmissível, né? E na dialética senhor-escravo, esse senhor branco acaba sendo deslocado, já não é mais o pai no patriarcado. Ele acaba sendo o tio ou o corno, ela brinca no final do artigo. Bom, essas são as referências da aula de hoje. Tem um verbete sobre a Lélia Gonzalez na Enciclopédia de Antropologia da USP, o próprio texto que nós discutimos. Eu peguei a explicação sobre o Fanon da Grada Quilomba. Aqui a matéria do Globo, que tem a foto da Marli. Uma pequena reportagem da revista Cult sobre a Lélia, e esse texto aqui é muito interessante da Pamela Guimarães Silva sobre a atuação da Lélia Gonzalez nesse jornal Mulherio. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau, tchau.